Inteligência Emocional apresenta As 3 Leis do Amor de Bert Hellinger. Você sabia que existem certas ordens do amor que, se negligenciarmos, podem trazer consequências à nossa vida ou na vida das próximas gerações? Primeira lei, a hierarquia ou ordem de chegada. Essa lei diz respeito a quem chegou primeiro na família. A família se formou e se manteve através dos mais velhos, por isso eles devem ser olhados com respeito e cuidado. Uma situação muito comum é os filhos, acreditando estarem fazendo algo bom, mudarem o local que o idoso mora. O idoso mora em uma casa e a família acha que é melhor ele se mudar para outra, mas este não é o desejo dele. Ele está acostumado com aquela casa, com as suas coisas ali, com os vizinhos e tudo mais. Ou seja, as suas referências estão ali, mas os filhos, no intuito de ajudar, passam muitas vezes por cima de tudo isso. Isso traz consequências negativas para os próprios filhos, que pode ser financeira, afetiva ou mesmo doenças. A família não consegue enxergar isso, mas fica claro que esse desrespeito com o mais velho gerou um enfraquecimento da família. Entenda, mesmo que o idoso esteja debilitado, o poder de escolha dele deve ser levado em conta. Outro exemplo muito comum é quando ocorre a separação do casal e um dos dois casa-se novamente. Com a chegada do novo companheiro ou companheira, pode acontecer um desequilíbrio na estrutura familiar. E esse desequilíbrio ocorre quando eles se comportam de forma a querer mandar em tudo e modificar muitas questões, falar mal dos ex-companheiros, etc. Isso traz muito desequilíbrio e, na maioria das vezes, consequências muito negativas para os filhos. Se alguém é severamente desrespeitado ou não reconhecido, todo o sistema sofre. Igual no corpo humano, se um órgão está doente, todo o sistema sentirá. O respeito sistêmico transcende os limites da razão individual. E dessa mesma forma, pode ser analisado o convívio profissional. Funcionários que chegaram antes devem ser respeitados e reconhecidos. Depois dessa explicação, você deve ter entendido que deve-se sempre respeitar o lugar de chegada no sistema, seja familiar ou organizacional. Quer saber se você respeita a lei da hierarquia? Então responda essas questões. Olho com respeito para aqueles que vieram antes de mim na minha família ou fico apenas no julgamento de suas atitudes negativas? Costumo intervir nas discussões entre meus pais e tomar partido de um contra o outro? Vejo meu pai ou minha mãe como mais fracos ou incapazes do que eu ao ponto de buscar resolver seus problemas, mesmo quando não me pedem? Mesmo quando me mostro em algum aspecto mais capaz do que meus irmãos mais velhos, acredito ser mais importante ou ter mais direito do que eles? Assumo para mim o papel de meus pais ao tentar ajudar algum irmão mais novo ou procuro ajudar apenas como irmão quando necessário? Tento prevalecer, julgando-me mais importante do que os filhos do primeiro casamento do meu marido ou da minha esposa? Olho com respeito para meus antecessores e reconheço sua contribuição à empresa, mesmo que seu trabalho tenha se tornado obsoleto? Imponho mudanças ao ambiente e às rotinas de trabalho sem os devidos cuidados, sem escutar, reconhecer e valorizar os esforços dos mais antigos na empresa? Segunda lei, pertencimento. No sistema familiar, os membros são únicos e todos têm o direito de pertencer. Pertencer é, antes de tudo, um sentimento natural, uma necessidade de qualquer ser humano. Cada pessoa que nasce ou é vinculada a um sistema necessita ser reconhecida como membro integrante e respeitada no seu lugar e papel dentro desse mesmo sistema. Isso equivale a dizer que ninguém pode ser excluído, não importando suas características, dificuldades ou virtudes pessoais. Todos são importantes para o sistema. Quando ocorre uma exclusão no sistema familiar, acontece um desequilíbrio. Essa situação passa a ser vivida por um descendente, sem que necessariamente ele tenha conhecimento ou afinidade com o antepassado excluído. Um casal trouxe um problema de comportamento vivido por seu filho menor. Tal comportamento, segundo o relato dos pais, era de grande agitação, dificuldade de concentração, tendo que tomar medicamento para ir à escola. Percebemos que o menino não ocupava um lugar, movimentava-se de um lado para o outro e tinha um olhar perdido, como se estivesse procurando algo ou alguém.
O pai então relatou que tiveram um relacionamento antes do casamento e desse relacionamento nasceu um filho que ele, como pai, apenas pagava pensão. O filho gerado no casamento estava profundamente ligado a esse irmão excluído e, com seu distúrbio de comportamento, sinalizava uma situação de desequilíbrio. Assim, já que o primeiro filho não era reconhecido pelo pai, ou seja, não havia um lugar para ele, também o filho mais novo sentia-se sem lugar. Os filhos rejeitados ou não incluídos, como de abortos provocados ou espontâneos, também podem gerar consequências sistêmicas. Os filhos abortados precisam ser incluídos ao número total de filhos, mesmo que não tenham nascido. Filhos podem romper com a família e viver separado dela. Um grande exemplo disso são filhos que saíram de casa e nunca mais encontraram ou sequer falaram com seus pais e familiares. Nos casos de separação conjugal, as pessoas envolvidas têm todo o direito de sair de um relacionamento, mas o mais importante é como elas fazem isso. Se numa separação uma pessoa simplesmente descarta ou exclui a outra, isso pode provocar desequilíbrios no comportamento ou sintoma físico de um segundo filho gerado. Outra situação de desequilíbrio por exclusão pode se manifestar através de doenças graves, como câncer ou outras enfermidades degenerativas. Numa empresa, quando alguém não foi devidamente reconhecido como pertencendo ao sistema ou sofreu alguma injustiça, a empresa poderá sofrer consequências danosas, tais como grande dificuldade na contratação de um novo profissional, desarmonia no clima organizacional, queda de produção, evasão de clientes e até prejuízos financeiros. Questões que podem envolver a lei de pertencimento. Alguém em sua família foi excluído ou não incluído, independentemente do motivo? Você identifica alguns sintomas comportamentais em você ou em alguém da sua família, tais como déficit de atenção, depressão, síndrome do pânico, angústia de separação ou alguma doença física degenerativa? Você percebe em você ou em alguém de sua família uma sensação de que falta alguém? Você constantemente começa algo e desiste, tem muitas dúvidas sobre o que fazer e dificuldades em escolher um caminho a seguir? Você ou algum de seus antepassados prejudicou ou foi prejudicado, excluiu ou deixou de reconhecer com justiça alguém em seu ambiente de trabalho ou numa sociedade? Terceira lei, equilíbrio de troca ou dar e receber. Existe uma ordem natural no processo de dar e receber. Você já presenciou algum relacionamento em que só uma das partes doa e a outra apenas recebe? Numa relação equilibrada, é quando ambas as pessoas dão e recebem mutuamente. Isso promove o amadurecimento, a liberdade e o bem-estar. O segredo aqui é ter equilíbrio entre o dar e o receber, seja em um sistema familiar ou em um sistema organizacional. Quando não há o equilíbrio na relação, quem deu mais sente-se no direito de cobrar e quem recebeu demais sente-se na dívida. Muitas vezes, num relacionamento afetivo, quem deve e não consegue pagar acaba indo embora. Isso diz respeito a tudo que se possa dar ou receber: carinho, cuidado, dinheiro, atenção, compreensão, tempo, proteção, tolerância, etc. Quem deu em excesso também é responsável por sua atitude, pois ao dar demais acabou desrespeitando o outro na sua dignidade. Isso acontece também quando queremos dar em excesso a algum irmão ou mesmo aos próprios pais. Somente numa relação de pais e filhos esse desequilíbrio não se verifica, pois os pais sempre terão dado mais aos filhos do que recebido deles. Os pais deram a vida aos filhos. Os filhos só poderão caminhar com equilíbrio e força na vida se aceitarem o fato de que receberam mais dos pais de seus antepassados, por terem lhes transmitido a vida. Reconhecimento e gratidão são as únicas retribuições que os pais desejam. A relação ao dar e receber também se verifica em outros sistemas diferentes do familiar, como nos sistemas produtivos ou de trabalho. Numa organização a qual os membros cooperam de maneira equilibrada, não gera problemas. Cada um percebe que pode dar e receber de acordo com seus limites, sem gerar em si mesmo sensações. O contrário, porém, uma relação na qual as partes não cumprem com seus deveres e responsabilidades, ou quando uma das partes acaba dando muito mais do que a outra possa retribuir, gera conflitos na relação. Essa relação desequilibrada pode evoluir para o término da relação de trabalho. Questões para refletir sobre a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Minhas relações de troca são equilibradas ou tenho a sensação de que recebo mais do que posso retribuir ou que dou mais do que recebo? Na família, percebo o meu limite na relação de troca com meus pais e irmãos e sei respeitar o deles? Reconheço que as pessoas que mais me deram foram meus pais ou fico no ressentimento daquilo que não puderam me dar?
Estou satisfeito com as trocas em meu ambiente de trabalho e na relação com a empresa, colegas e superiores? Minhas relações afetivas levam em consideração a minha capacidade de dar, mas também de receber, sem que para isso tenha que me sentir devedor ou credor? Responda as perguntas ao final de cada lei e veja se está em desequilíbrio com alguma. Sempre é tempo de mudar e fazer diferente, basta ter consciência do erro. Obrigada por assistir, se inscreva no canal, comente e compartilhe.